Voltamos aqui nos estúdios da TV Justiça, dessa vez para desenvolver o programa Saber Direito Responde. Temos aqui colegas estudantes de Direito, a Mona Lisa, o Tiago e a Maíra. Eles trouxeram algumas questões para que a gente possa desenvolver os temas que nós tratamos na aula anterior. E agora a gente passa, portanto, a estas questões e vamos ver aqui o que a gente desenvolve, quais as dúvidas que surgiram na cabeça dos nossos estudantes que estão ali tendo o primeiro contato com a atividade de direito notarial, com o direito notarial, direito registral, certo? Mona Lisa, se quiser passar, pode começar a fazer sua primeira questão para a gente. Bom, a minha dúvida é em relação à recusa do cartório em algum nome de uma criança, por exemplo, né? O cartório pode recusar? Então, interessante essa questão. Nesse ponto, a gente está voltando um pouquinho mais para para as especialidades de direito de registro civil e não tanto para o direito notarial. Mas sim, há previsão na Lei 6.015, onde lá estabelece que todo nome que possa levar a pessoa a algum constrangimento, a alguma forma vexatória, ou seja, nome com naturezas estranhas, nome que formam algum sentido que tenha uma conotação diversa, o registrador civil, ele pode sim negar esse registro, negar o registro desse nome e instruir as pessoas, aconselhar a optar por outro nome, a mudar eventualmente algum detalhe desse nome que possa ter gerado essa posição de algum conteúdo vexatório. É mais comum do que a gente imagina e é algo que os registradores fazem bastante, instruir, aconselhar para que você retire daqueles nomes partes que possam dar essa conotação estranha e tal. É bastante comum. Aliás, isso nós temos tem uma associação chamada ARPEN, que é a Associação dos Registradores Civis, e ela, às vezes, ela expede alguns comunicados com os nomes que são apresentados, nomes como modelos de nomes que não foram aceitos. E é bem curioso, é bem interessante o que as pessoas, às vezes, imaginam e usam a criatividade para escolher o nome dos seus filhos, né? Como funciona o Instituto do Uso Capião Administrativo? O uso capião administrativo, ele é uma inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, né? Nele ali há a previsão de um procedimento feito diretamente no registro de imóveis, ou seja, ele inicia-se no registro imóvel através de um ato feito pelos notários. Então, é bem interessante, ainda nós não temos essa questão bastante desenvolvida, porque por ser um instituto novo, algumas questões ainda estão sendo discutidas, ainda estão sendo apontadas, dúvidas que ficaram, mas basicamente é um procedimento previsto dentro de uma gama, de uma tendência atual de desjudicialização, uma tendência que se iniciou com a Lei 11.441, que é uma lei que trouxe para os cartórios de notas a possibilidade de se fazer o divórcio, inventário e separação extrajudicial. E nessa esteira, nessa toada de tentar passar para a atividade extrajudicial determinadas questões que possam ser solucionadas pelo acordo de vontades, nessa esteira surgiu a uso capião extrajudicial, que lá, então, tem lá um procedimento previsto no novo Código de Processo Civil, que ele se inicia através de um ato do tabelião chamado ata notarial, onde o tabelião atesta o tempo da posse da pessoa e depois isso, junto com várias declarações das partes envolvidas, daqueles que são proprietários do imóvel, dos confrontantes, é levado no registro de imóveis, é formado um procedimento e ali são feitas diversas exigências até estar maduro o suficiente e o registrador, nesse ponto, ele vai elaborar uma decisão final onde ele permite ou não essa uso capião e a pessoa, portanto, tem o imóvel passado para o nome dela. Mas é um procedimento relativamente novo, que foi agora introduzido no Código de Processo Civil. Esse Código de Processo Civil, ele teve como essa preocupação de trazer elementos de extrajudicialização, ou seja, de tirar do judiciário atividades que vocês devem ter visto na faculdade do comecinho, aquela questão de diferença entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Jurisdição voluntária é quando as partes querem a mesma coisa. E nesses atos, o juiz ele participa como fiscal. Ele não pratica uma decisão jurisdicional propriamente dita, que é aquela assim,
tem uma lide, uma discussão, eu decido por vocês. Naquela, na jurisdição voluntária, todo mundo quer a mesma coisa. E o juiz, então, ele é um fiscal, ele vai vendo se as pessoas cumpriram as exigências da lei. Nessas hipóteses que o legislador começou a perceber, olha, o juiz aqui, ele está trabalhando com fiscal, nós podemos substituí-lo por uma outra autoridade pública, uma outra agente público. E nesse caso, no caso, por exemplo, do inventário, separação e divórcio, não sei se vocês já sabem, pode ser feito desde 2007 nos cartórios, de uma forma rápida, célere, com um custo relativamente igual ao feito judicial. E aí você, nessas hipóteses, você pode fazer no cartório. E o CPC, o novo CPC, trouxe mais institutos desses, como é o caso da uso capião, assim como também ele prevê também a possibilidade da ata notarial como meio de prova, que também é um ato praticado pelos notários, que lá pode servir como meio de prova, como uma prova pré-constituída, facilitando posteriormente o resultado de eventual processo que ele vai usar naquela prova pré-constituída. Então, nessa tua pergunta, eu aconselho você buscar ampliar essa questão e ir atrás desses outros atos de jurisdição voluntária, esses outros atos extrajudiciais, que é o caso do inventário, divórcio, separação, a uso capião, que está começando. Tivemos no Estado de São Paulo um primeiro registro da uso capião efetivamente feita, concluída a ata notarial. É extremamente importante porque é célere, é mais rápido e a parte não precisa participar do processo, que é algo mais penoso, emocionalmente com uma carga maior. É uma tendência de se encontrar no ordenamento situações onde pode ser que outra agente público atue, no caso foi optado pelo registrador de imóveis e pelo uso capião e pelo tabelião, e para dirimir essas questões sem necessidade da participação do juiz, permitindo que o juiz, então, nesses casos, ele trate, se reserve para as questões efetivamente de litígio, de briga. Ou seja, a função precípua do judiciário, dá mais espaço para ele exercer essa função, liberando esses casos de extrajudicialização, tá bom? Maíra, vamos lá? Professor, eu queria saber qual que é a diferença entre as funções notariais e as funções registrais? E quais que são os requisitos necessários para a validade delas? Entendi. Vamos lá, vamos trabalhar a sua questão por partes, né? Você tem um grande sistema, que é um sistema de prestação de serviço extrajudicial, né? Nas nossas aulas a gente traçou as regras básicas, as linhas desse sistema ali e como ele é regulamentado na Constituição Federal e nas leis esparsas e na norma infraconstitucional. Dentro desse sistema nós temos especialidades de cartório, tá? Nós temos dois grandes blocos, que são os tabeliães de um lado e os registradores de outro. Aos tabeliães cabem a função, primeiro, de notas, que são os tabeliães de notas, os tabeliães de contratos marítimos e os tabeliães de protesto. Esse é o grupo dos tabeliães. Tudo isso é serviço extrajudicial, tudo isso é cartório. Então, vimos essas três funções exercidas por tabeliães, com tipos de cartório, e do outro lado nós temos os registradores, também chamados de oficiais de registro. Neles vocês têm outras especialidades, são outros tipos de cartório. Você vai ter o cartório de registro de imóveis, que é, por exemplo, neste caso que você está tratando, aqueles que fazem o registro de imóveis, que na verdade ele faz praticamente o histórico completo do imóvel, quem é o proprietário, quem não é, a sua descrição, a sua localização e assim por diante, faz registro, averbação. Os registradores civis, que vêm de encontro com a pergunta da Mona Lisa, ou seja, aqueles que fazem os registros de nascimento, de casamento, de morte, de divórcio, de separação. Tá? Eles não fazem a separação, eles registram a separação que foi feita ou em juízo ou no cartório de notas. Você vai ter os registradores de títulos e documentos, que tem uma outra atribuição. Você vai ter os registradores de pessoas jurídicas, que registram os atos constitutivos das pessoas jurídicas, a formação, o contrato social, o estatuto, as alterações estatutárias de pessoas jurídicas, de sociedades, de fundação, de associações e assim por diante. Então, e os registradores também, nós podemos falar dos registradores, falamos de pessoas jurídicas, pessoas naturais, registros imóveis, registros de títulos e documentos. Então,
Ali nós temos, então, esses dois grandes blocos. Eles têm funções diferentes, muito embora eles participam de um mesmo sistema, que é um sistema notarial registral, que é um sistema de prestação de serviço extrajudicial, tá? Aí, dali para lá, nós temos diversas diferenças de atribuição propriamente dita, mas, de uma maneira geral, vamos diferenciá-los a partir do que eles são semelhantes. Eles dois atuam de forma semelhante. Eles são delegatários da função pública, ou seja, eles prestam o serviço público por delegação do Estado, eles têm previsão na mesma, artigo da Constituição Federal, eles exercem uma função pública de forma privada, com a administração da sua notária, do seu registro, do seu cartório, de forma a ele ter esse gerenciamento administrativo, funcional e financeiro. Ou seja, eles têm várias características comuns, mas as atribuições são diferentes, tá? Vamos continuando. Continuando na rodada, Mona Lisa, você de novo. Bom, professor, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a questão do sigilo. O notário, ele deve guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada? Sem dúvida. Aliás, quase todos os assuntos que ele tem acesso através da sua função. Isso é bastante importante. Ele tem esse sigilo profissional. Na atividade do notário, na hora de se elaborar uma escritura, na hora de se elaborar um ato notarial, ele necessita fazer diversas perguntas para a pessoa para saber o que envolve, qual a sua finalidade, os antecedentes, o que aconteceu, o que motivou ela a praticar aquele ato, por que ela quer doar, por que ela quer vender, por que ela quer se divorciar, por que ela quer separar, por que quer fazer o inventário de tal forma, dividir a partilha de tal jeito, de outro jeito. Portanto, nessas hipóteses, o tabelião ele tem que buscar essas informações. E quando ele busca essas informações estão guardadas por sigilo. Ele não deve mais, não deve repassar essas informações para outras pessoas. São informações sensíveis, próprias da pessoa, privadas da pessoa. Portanto, sim, na atuação do notário, essas informações que ele tem informação em decorrência da sua atribuição, da sua função, do exercício da função, ele deve guardar sigilo. Vamos lá, Tiago. Quando um ato notarial gera dano a um terceiro, como funciona essa reparação? Perfeito, Tiago. O notário, ele é responsável civilmente pelos seus atos. Atos praticados por ele pessoalmente ou atos praticados pelos seus prepostos. Na atividade do notário, ele tem auxiliares, são os escreventes, os auxiliares propriamente ditos, e todos os atos que possa gerar ou tenha gerado dano a terceiro, o responsável é o notário. E aqui é importante, sempre que esse ato for gerado por dolo, por culpa, o notário ele é o responsável. Em 2016, foi feita uma pequena alteração na responsabilidade dos notários, que havia uma discussão se ela era objetiva, subjetiva, como é que ela era, e passou assim agora a ser de natureza subjetiva por previsão legal. Então, sempre que houver sempre for causado dano a alguém por dolo ou culpa do notário ou dos seus prepostos, ele é responsável. Isso está englobado dentro da autonomia financeira do cartório. Ele vai arcar com aqueles danos que causou, ele vai ter que reparar, ele que vai ter que arcar com esses custos, com esses danos e colocar a pessoa na situação que ela tinha anteriormente. Isso é bastante importante porque o exercício da atividade é privada, é dele a responsabilidade, é dele, ele ofere os bônus, ele tem os ônus e é ele que vai arcar com esse custo se houver um prejuízo eventualmente para o terceiro, tá bom? Maíra. Professor, existem dois tipos de sistema, né? O anglo-saxônico e o latino. Isso. Eu queria saber qual que é a diferença entre eles e qual deles possui a maior segurança jurídica. Então, Maíra, são dois sistemas que estão diretamente relacionados à cultura das pessoas mesmo, ou seja, formas de se ver o direito, né? No direito romano, há uma tendência muito maior a você dar preferência a mecanismos de prevenção. Você toma mais cuidado, e aqui se insere o notário. O notário é um juiz de prudência, ele é um juízo prático de prudência, ele pratica atos para sempre prevenir ali, de tomar o cuidado, cuidar para que o ato não gere dano e não gere conflito. Então o direito romano ele é pautado na prevenção. O regramento jurídico é mais pesado, há mais normas, mais leis, mais regras de comportamento e assim por diante, para que evite-se o máximo uma lide. Por quê? Porque na solução da lide você vai ter muito mais dificuldade de solucionar essa lide, porque há muitas etapas para se solucionar uma lide, as partes têm muitos direitos e garantias, tá? No direito de sucessão,
completamente diferente, ele não se preocupa tanto com a interferência do Estado na atividade das pessoas. Ele deixa as pessoas se autorregulamentarem. Vocês decidem o que vocês querem. Mas se der problema, eu vou resolver. E a solução não é tão demorada, porque eles não se preocupam, as pessoas se pacificam mais facilmente, elas vão lá e já decidem, não tem tantas etapas de recurso, não tem tantas questões de espaços para manifestação de prova e assim por diante. Então, não digo que qual é que detém maior segurança jurídica, mas sim qual que está mais adequado a determinada forma de ver o direito, de ver o mundo, a cultura. Mas o sistema... Se você pensar economicamente, talvez o sistema anglo-saxão possa até ter alguns benefícios, mas se você pensar além do aspecto meramente econômico, como questões morais, sociais, questões sentimentais, emocionais, religiosas, o direito romano ele é mais seguro porque ele não se preocupa tanto com reparar. O direito saxônico, ele quer reparar você. Se você teve um dano, você vai ter um seguro para pagar você e assim por diante. O direito romano, ele pensa mais, olha, não basta só reparação de dinheiro, não. É melhor prevenir, porque as pessoas vão ter impacto social, isso gera impacto emocional naquela pessoa, naquele indivíduo. Então, é questão de como você vê o mundo. O que é importante é que o sistema seja todo conectado. E o nosso sistema, por ser romano, precisa de elementos de segurança, de prevenção. Tá? Pessoal, vamos dar uma pequena pausa agora, daqui a pouco a gente volta aqui com as dúvidas dos nossos colegas estudantes, tá bom? Voltamos aqui com o Saber Direito Responde. Vamos perder tempo, vamos direto aqui para mais dúvidas dos nossos colegas. Mona Lisa, manda a sua próxima dúvida, vamos ver se eu consigo responder. Ok, então, professor... os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado ou público? Importante. Ele é exercido de uma forma híbrida. Ele é exercido de forma privada, mas a função que ele exerce é pública. Portanto, a própria Constituição Federal, ela traça que a função notarial e registral, ela é pública, ok? Ela é pública, mas ela é exercida de forma privada. Mal comparando, uma espécie de forma de privatização. Nós temos uma função estatal, eminentemente estatal, só que o Estado elegeu particulares para exercer, prestar esse serviço. Uma forma de prestação indireta de um serviço público. E daí decorre que nós temos uma série de características que demonstram a natureza pública da função e uma série de características que demonstram o exercício privado dessa função. Por exemplo, é pública por quê? É pública porque quem exerce essa função é escolhida pelo Estado através de um concurso. É pública porque é fiscalizada pelo Estado através do Poder Judiciário, das corregedorias, do Conselho Nacional de Justiça. É pública porque há normas de direito público que regem a atividade. E outras características. É privada por quê? É privada porque o tabelião exerce sob sua conta e risco. Ele não recebe do erário público, os custos de manutenção do cartório não provêm do erário público, não são da receita pública, do orçamento público. Ele assume essa função e ele exerce por sua conta e risco no sentido de que, novamente, ele vai receber de acordo com o serviço que ele prestou. Ele recebe direto do usuário, prestou o serviço, pagou os emolumentos e as custas e dali ele vai ter as despesas, as receitas e ver qual o resultado dessa sua administração. Então ele tem ali um gerenciamento administrativo que é de natureza privada, ele tem um gerenciamento funcional que é de natureza privada e ele tem um gerenciamento financeiro do equilíbrio econômico-financeiro da serventia do cartório, que é de natureza privada. Então nós temos aí essas duas características bem traçadas. A função é pública e daí decorre uma série de características e o exercício é privado e dali decorre uma série de características, tá? Então ela é mista, híbrida, vamos colocar assim. O exercício, como você disse, é privado, mas no contexto geral a função é pública, o exercício é privado. Como funciona a mediação extrajudicial e ela pode ser feita por qualquer pessoa? Tiago, a mediação extrajudicial, ela é relativamente recente. Aliás, você só está trazendo novidades. A mediação extrajudicial, ela foi regulamentada numa lei específica, a lei de mediação e também a lei de conciliação. E lá há também
lá está previsto que os cartórios poderão também praticar atos de conciliação, tá? Esses atos de conciliação, então a possibilidade do notário atuar como um conciliador, tá? Nesta lei, há sim a possibilidade de qualquer pessoa ser conciliador, tá? Mas, e também autorizou o notário, na qualidade de notário, ser conciliador. Então, ainda é algo que está engatinhando, mas é algo que vem na esteira do que nós conversamos sobre mecanismos de extrajudicialização, ou seja, mecanismos de solução de lide, solução de demandas, sem a necessidade de passar pelo judiciário. É algo que está hoje, é uma tendência que nós temos hoje. E a mediação e a conciliação extrajudicial está nesse pacote de medidas que tem como objetivo desafogar o judiciário, permitir que o juiz trabalhe naquilo que é principal atuação dele, que é a solução de litígios, permitindo que nessa fase extrajudicial ali haja a possibilidade do tabelião ou do oficial de registro, para alguns também eles poderão fazer, participar como incentivador da conciliação e no final dessa conciliação ele vai fazer uma escritura onde ele deduz o que as partes acordaram, o que elas conciliaram, tá? Então, sim, qualquer pessoa pode ser, tá? E também o notário pode ser, não como qualquer pessoa, como cidadão, mas como notário, na qualidade de notário. Esta é o que está previsto na lei de conciliação que foi que foi sancionada no final de 2015, tá? Maíra? Professor, qual que é a importância desse conteúdo, dessa matéria de notário e registral para a resolução de conflito de interesses? É muito importante na medida em que, na verdade, sempre nós temos choque de interesses, né? Todos os atos, contratos, negócios nascem de interesses conflitantes, de interesses contraditórios, mas que as partes desejam resolver e desejam praticar os negócios entre elas, conciliando esses interesses. Então, quanto mais nós tivermos notários, quanto mais nós tivermos pessoas atuando na profilaxia, na limpeza do ato, da vontade das partes, olha, se você tirar isso, se você colocar isso, menos nós teremos lide, menos conflito. Portanto, esta é a importância. Você vai conseguir, com atuação prévia, a priori, retirar um número maior de relações com potencial de gerar lides. Então, a importância tanto dos notários quanto do registrador quanto mais você solucionar as questões antes e colocar ali no papel, exatamente, tirando tudo que pode gerar problema, conflito entre as partes, nós teremos ali menos conflito. Esse é o apoio do sistema extrajudicial, pode dar ao judiciário e a solução de conflitos de uma maneira geral, evitando que esse conflito aconteça, ok? Após essa aula que nós tivemos, né, de direito notarial e registral, despertou um certo interesse no ingresso nessa atividade. Tá. E aí minha dúvida é a seguinte, como realmente funciona? Tá. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público? Isso aí, depende de concurso público. É uma atividade delegada. Ela é pública e ela sendo pública, ela não está lá para ser dada para qualquer um que desejar, né? Acho que acabou a época do amigo do rei, não é? Hoje nós temos que selecionar aqueles que melhor que demonstrar capacidade, um sistema meritocrático, que melhor demonstrou capacidade e mereceu exercício daquela função. E isso é averiguado, assim como nas outras carreiras jurídicas, assim como nas carreiras jurídicas de uma maneira geral, você verifica isso através do concurso público, um grande instrumento de democratização, de escolha daquele que melhor se saiu para ocupar determinado cargo. E hoje, há bom tempo, os notários e os registradores também são escolhidos dessa forma. É um concurso público que que ele é realizado pelo Poder Judiciário estadual, cada estado faz o seu concurso e nesse concurso há uma resolução do CNJ que determina o modelo desse concurso, tá? Quais são as etapas, ela é igual hoje, ela é uniforme em todo o território nacional e assim você vai ter ali várias etapas. Primeira fase com questões alternativas, segunda fase dissertativa, terceira fase o exame oral e no final mais ainda uma entrevista e há também por parte da banca examinadora uma pesquisa psicossocial com relação à conduta prévia da pessoa que se propõe
a participar daquele concurso. Então, hoje sim, hoje, para a felicidade, o concurso é aberto a todos e assim todos estão em pé de igualdade para disputar exercer a função que deseja, essa função que é pública, ainda que exercida de caráter privado, tá? Tiago? Então, professor, fiquei curioso sobre quais as diferenças das atividades notariais e as registrais. Então, Tiago, isso é bastante complexo. Vamos lá. Nós vimos que existem várias formas várias especialidades dos registradores, correto? De uma maneira geral, vou traçar ali uma diferença rápida, tá? É bem complexo, mas vou tentar ser rápido. O registro, quando ele recepciona títulos, por exemplo, o título, uma escritura de compra e venda, um instrumento particular de compra e venda, uma separação para ser levada no registro civil para você averbar atrás do casamento dizendo, olha, esse casamento houve o divórcio, o casamento está desfeito. Esses títulos, eles são levados ao registro. Quando você for o notário, quando ele formaliza títulos, quando ele faz esses atos, ele está gerando um efeito entre as partes. Ele está gerando, essa é a principal diferença, a publicidade dele é entre as partes. Quando você leva um ato a registro, e aí vem a atuação do registrador, há uma presunção de que aquele ato que foi levado a registro, ele é de conhecimento de todos, é o chamado efeito erga omnes. A partir do momento que é registrada aquela propriedade, por exemplo, o nome da Maíra, o que acontece? Aquele imóvel é da Maíra. Não importa que alguém venha e fale, nunca soube que é da Maíra, não importa, está registrado. Ali há uma presunção de que todos conhecem, porque o registro é público, entendeu? Então, basicamente, essa diferença, sendo muito sucinto. Aliás, mais do que eu deveria ser, mas o espaço me permite. Mas essa questão aí, as diferenças são bastante grandes. Então, pessoal, encerramos aqui o nosso Saber Direito Responde. Tivemos aqui a colaboração dos nossos novos operadores de direito que estão aqui iniciando a sua caminhada. Boa sorte a todos, obrigado, tá? Obrigado à oportunidade da TV Justiça de expor o direito notarial. Obrigado aqui aos colaboradores, muito obrigado a todos. Estou aqui aberto e deixarei meu contato com o pessoal da produção do TV Justiça para que eles possam, e do Saber Direito, para que eles possam encaminhar para mim, encaminhar todas as dúvidas que vocês tiverem, que vocês remeterem. Estamos abertos aqui a expor cada vez mais sobre direito notarial, estou à disposição. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês e espero ter gerado em vocês a curiosidade de saber mais um pouquinho do direito registral, do direito notarial e do sistema de serviços extrajudiciais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.